Hoje eu quero te explicar por que usar cadernos e que tipos de cadernos você pode ter para começar. Eu vou aproveitar que chegou um caderno novo aqui para mim, olha lá, chegou um caderninho com a capa de Sócrates aqui, ó. Vem com anotações exclusivas do Sócrates. Mentira, não vem não. E eu quero aproveitar que esse caderno novo chegou para eu te mostrar os tipos de caderno que eu tenho, por que é tão bom você escrever no papel, e por que você deveria ter vários tipos. Isso vai te ajudar bastante para acalmar a tua ansiedade no desenvolvimento intelectual teu e por aí vai. Mas vamos lá. Ponto número 1. Existe alguma coisa, você pode pesquisar no ChatGPT aí atrás das pesquisas científicas, você vai ver. Escrever à mão, usar a tua coordenação motora é extremamente benéfico para memorização. O Mortimer Adler, no livro Como Ler Livros, fala que existem 3 grandes benefícios da escrita no livro. A primeira é que a escrita te ajuda a pensar. Como nós pensamos em palavras, a escrita é palavra, nós pensamos mais, nós pensamos melhor. Então ela ajuda a organizar o pensamento. Em segundo lugar, a escrita te deixa acordado. Muito importante ficar acordado, entendeu? Então, escrever te ajuda a ficar ativo no processo de estudo. E terceiro lugar, a escrita ajuda na memorização. Então, o Mortimer Adler coloca esses 3 pontos para escrever num livro. Aí eu passo para o próximo ponto, que você vai encontrar muito nos livrinhos da... Como é o nome daquela mulher? Do Caminho do Artista, Julia Cameron. Então tem o Caminho do Artista, eu também li o Caderno da Escuta, a Arte da Escuta, eu acho que esse é o nome. E ela fala muito sobre você usar a escrita, vamos dizer assim, para deixar a sua criatividade florescer. Um dos tipos de caderno que eu tenho é o caderno do que ela ensina, que é o caderno das Morning Pages, que é esse meu marronzinho. Eu já vou te explicar o que é isso. Então, a escrita, ela que libera a tua criatividade. Agora, veja só, os empregos que mais bem pagam, o melhor jeito de você crescer financeiramente, profissionalmente, é através da criatividade. São as atividades criativas. Meu cachorro tá latindo porque chegaram meus pais com meus filhos aqui. Eu espero poder continuar esse vídeo enquanto eles vão entrando. Então, a escrita, ela vai liberar o teu lado criativo, que é a atividade mais propriamente humana. Você ficar repetindo um trabalho burocrático pode te pagar as contas hoje, mas no longo prazo isso vai sendo sempre substituído. Sempre o trabalho mecânico burocrático foi sendo substituído ou barateado. Então você não tem muito potencial de crescimento se você se mantiver nesse tipo de trabalho, vamos dizer assim, entre milhão de aspas, ele é o menos humano, porque a parte mais forte, que mais diferencia o humano dos outros animais, é a inteligência, e a inteligência é o trabalho criativo. Então, o trabalho que tem que pensar, intelectual, ele tende a pagar mais, ele tende a ser um diferencial melhor. E a escrita é uma das coisas que mais vai te ajudar a estimular este lado do teu cérebro, vamos dizer assim. Próximo ponto é, nós estamos no mundo tecnológico, graças a Deus, porque senão eu não estaria aqui falando com você, então a tecnologia é maravilhosa. Só que a tecnologia como ela é hoje, ela está deixando a gente muito ansioso. Então a gente está o tempo inteiro com uma tela ligada, mexendo no celular, vendo alguma coisa na televisão. O avanço da tecnologia tem nos deixado cada vez mais ativos e estimulados, e isso vai deixando a gente muito angustiado e ansioso e incapaz de conviver com o tédio. Só que se você for atrás das pesquisas científicas, você vai ver que o tédio é parte fundamental, ele é essencial para você conseguir ser criativo, para você conseguir ter novas ideias, para você conseguir pensar melhor nas coisas. Então quando a gente fala de tédio, na verdade, eu estou falando de uma forma ultra simplificada do ócio criativo, do momento de não fazer nada. Os gregos falavam que o ócio é o contrário do nekócio, do negócio. Então o negócio é a parte que você não está no ócio. E ele não é a parte desejada da vida, a parte desejada é o ócio, onde você pode contemplar as coisas. Então a tecnologia ela tem destruído o ócio. E o caderno vai te fazer recuperar um pouco disso, porque a folha em branco, da qual as pessoas estão fugindo, e eu gosto dessa folha aqui, ó, 100% branca, não tem nem linha nem nada. A folha em branco é a melhor coisa para você ir reativando a tua capacidade de conviver com o tédio, de conviver com nenhum estímulo.
e isso vai acalmando a tua alma, vamos dizer assim. Eu vi uma propaganda hoje, assim, o cara, pô, se você não consegue escrever a copy da tua página, usa o ChatGPT e você não começa mais do zero. Mas é justamente esse o problema, a gente não está mais conseguindo começar as coisas do zero e viver sem estímulo. E isso é o que faz a gente se desenvolver mais. Dito isso, eu quero te apresentar alguns dos cadernos que eu uso. Eu vou começar por esse. Isso daqui que eu tenho é uma capa de couro que a gente vai estar produzindo e ela vai ser uma possibilidade de você adquirir ao adquirir a minha nova coleção de cadernos que eu vou lançar em breve. Então você não precisa dessa capa de couro aqui, mas eu gosto muito dela, porque eu consigo colocar minha lapiseira e tal. Esse caderninho é um Moleskine de bolso, tá aqui dentro, ele é o meu caderninho das Morning Pages. Morning Pages é um exercício ensinado pela Julia Cameron no Caminho do Artista. O que é a Morning Pages? É você, logo pela manhã, assim que você acorda, colocar qualquer coisa que vier à tua cabeça em 3 páginas num caderno, no papel. Eu uso um caderno de bolso porque é mais fácil preencher 3 páginas de bolso do que 3 páginas desse cadernão aqui. E eu prefiro, inclusive, esse tamanho de caderno. Morning Pages é acordar e escrever tudo que vier à sua cabeça todo santo dia e nunca mais parar com isso. É um exercício que parece meio bobo, meio idiota. No começo você fica meio perdido, você senta. Eu vou ser bem honesto, quando eu comecei a fazer isso, sei lá, um ano e meio atrás, alguma coisa assim, 1 ano atrás talvez, eu olhava assim e não conseguia escrever 2 parágrafos, porque eu ficava me sentindo meio idiota, assim. O que eu vou escrever aqui? Mas é justamente a ausência de regras que faz esse exercício tão bom. É só sentar e ir jogando tudo que vier à sua cabeça e você não para até preencher 3 páginas. Vou confessar, esse exercício tem me tomado de 15 a 30 minutos, a depender do dia. Tem dia que isso aqui me toma 15 minutos é rapidinho, tem dia que é meia hora que eu fazendo esse negócio. Então, a Julia Cameron, se eu não me engano, ela fala para você reservar 45 minutos para fazer isso. Deixa eu ver se minha esposa está chegando também, eu espero que sim. Dá uma bagunça aqui em casa agora. Então, esse é o primeiro exercício, ele é talvez o mais importante, ele é o que mais tem modificado o meu pensamento e me ajudado a raciocinar, e me ajudado a tirar ideias da minha cabeça e perceber o que está preenchendo a minha cabeça. Ele é muito bom para esvaziar teu cérebro. Aí a gente junta o exercício das Morning Pages a uma outra coisa que eu também faço nesse caderno, e é invenção minha, eu chamei de Night Shift. O que é o Night Shift? É o contrário das Morning Pages. É eu chegar de noite ou no final do dia, ali às 6 da tarde, 7 da tarde, mas eu tenho feito bem de noitão mesmo, 9, 9 e meia da noite, 10 horas antes de dormir. E eu colocar no papel, tem que entregar a chave do carro pro meu pai aqui. E eu colocar no papel todas as coisas que ficaram, que preencheram a minha cabeça ao longo do dia. Então, no geral, esse Night Shift vira um exercício de descrever tudo que eu não fiz no dia, tudo que eu fiz de errado, todas as coisas que, vamos dizer assim, eu me arrependo de ter feito. E ele vira, sabe, a gente é muito reclamão, né? Então ele vira o meu lugar para eu reclamar da vida, mas de um jeito que não é reclamação. Então eu colocar assim, olha, isso aqui não deu certo, eu tô meio puto com isso, eu tô meio chateado com aquilo. Então vira um bom exercício de desabafo. É como se tivesse um desabafo, um caderninho para você desabafar e não prejudicar ninguém, não reclamar com ninguém, não falar mal de ninguém. Então você joga tudo ali. Esse é um baita exercício, eu tenho feito muito isso e tem me ajudado também. Então, esses 2 exercícios eu coloco num mesmo caderno. Por quê? Porque esse não é um caderno que você vai reler, isso não é feito para reler. É só para você tirar da tua cabeça. Então esse é um caderninho que ninguém vai ler, ninguém vai pegar na mão, eu vou fazendo aqui. E uma coisa que eu vou te falar de caderno, cara, você tem que ter mais do que você usa, você tem que estar com um caderno novo o tempo inteiro. Por quê? Porque você não quer preencher um caderno e aí comprar outro, porque vai ficar um vazio, um hiato. Então você vai ver que eu tô sempre com cadernos pela metade, porque eu tô terminando um e já colocando o outro e já vou preenchendo. Então eu não posso parar o exercício, por isso você quer ter mais cadernos do que você está usando no momento, tá? Caderno número 1. Caderno número 2 é esse meu caderninho que a gente comprou estilo Terra-média aqui, olha lá, ele abre, ele é tudo legalzão. A gente deu de presente para uns alunos num evento presencial que a gente fez em 2024. Esse é o meu caderno dos cursos. Então, tudo que é curso, aula, eu anoto aqui dentro. Cara, não tem nada melhor do que anotar aulas no caderno. Tá? Curso online, vídeo de YouTube, não importa. Tudo que você está fazendo de aula,
organize num caderninho. Você pode ter um caderno para cada curso, eu tenho um para todos, não faz diferença para mim, eu não ligo de ficar tudo misturado, porque, de novo, assim como esse caderno, na verdade, eu não releio quase nenhum caderno meu. O caderno ele não é feito para eu reler, eu não penso neles como releitura, ou como um arquivo para eu conferir depois, eu penso neles como processo. O processo de escrever é o mais importante para mim. O ato de eu estar ali no caderno, jogando minhas ideias, colocando meus pensamentos, anotando as coisas que eu estou vendo na aula, ele me ajuda a pensar. Então, é uma espécie de segundo cérebro, mas não no sentido do livro lá do segundo cérebro do Tiago Forte. É o segundo cérebro da memória RAM, é onde você está processando as ideias, e não o seu HD para você ficar conferindo as ideias de novo depois. Então o caderninho dos cursos é um caderninho muito importante. O terceiro é o caderninho, esse é o mais bagunçado de todos, e esse é o que eu mais releio, esse é o único que eu fico realmente voltando. Esse caderninho aqui, inclusive, essa aqui é a versão preta do couro, né? Então tem uma preta e uma marrom aqui. A gente já tem uma cliente que tem a azul, ficou bem bonito também. É o caderno das ideias. Tudo que vem à minha cabeça, que eu acho que eu tenho que fazer, ideia para vídeo, ideia para colocar em prática, ideia que alguém sugeriu numa reunião, ideia que eu tirei de uma mentoria. Isso daqui é o caderno da prática, a gente poderia chamar assim. Tudo que eu tenho que colocar em prática está aqui. Então ele é o mais bagunçado, ele é o mais sem ordem, é um monte de anotação solta, rabiscado. Quando eu vou fazendo as coisas eu vou ticando que isso aqui está feito para não esquecer. Então ele virou o meu caderno de jogar as ideias para colocar em prática. Veja, ideias para colocar em prática é diferente de tarefas a cumprir. Eu não tenho um caderno de tarefas a cumprir. Eu só tenho o caderno das ideias para colocar em prática. Então, normalmente, isso aqui é ideia de aula, é ideia de vídeo, é ideia de alguma coisa para eu delegar dentro da empresa, é ideia de algo para fazer, algum novo projeto que a empresa tem que colocar em prática. Então, isso daqui não é tarefa. Isso aqui é algo mais abstrato, vamos dizer assim, mas que vai aparecer. Então, ontem mesmo eu gravei um vídeo com essa lista que está nessa página aqui, porque era o vídeo, eu tinha tido essa ideia na semana passada, fiquei anotando enquanto eu estava eu lembro que eu estava anotando quando eu estava na mesa do jantar lá, pronto, foi ontem, foi pro ar, eu gravei o vídeo com isso daqui. Aqui desse outro lado, inclusive, ó, eu tenho aqui, ó, inteligências artificiais e IAs para planejamento, eu anotei aqui. Aí aqui, ó, aqui tem anotado vídeo do CDF, o Clube de Filosofia. Eu vou gravar um vídeo para ele sobre como ler livros de filosofia. Então aqui é ideias para colocar em prática. Vale muito a pena ter um caderno disso, que você não está preocupado em deixar bonito nem nada, e que fica o tempo inteiro no teu local de trabalho, para você, toda vez que surge um intervalo, eu venho aqui no caderno e penso uma ideia nova que eu vou colocar em prática que está aqui dentro. Próximo tipo de caderno. Aí sim, esse daqui é um caderno que eu tenho as anotações do meu curso. Então, tudo que eu for fazer de aula pro curso, estrutura de curso, montar método de ensino, tá aqui nesse caderno. Eu recomendo que você faça um caderno desse se você vai vender infoprodutos ou vai criar metodologias para entregar nas suas mentorias e coisa e tal. Esse aqui tá até meio misturado, eu tô vendo que tem várias outras coisas nele, mas ele foi criado para eu fazer isso, ele foi criado para eu anotar as ideias do curso e montar o meu método. Tanto tem aqui, ó, aula inaugural e aí as aulas que vêm depois. Então a ideia desse caderno é eu organizar as minhas metodologias. Como eu monto módulos novos na escola o tempo inteiro, então toda terça-feira sai uma aula nova na escola. E essas aulas não são aleatórias, elas sempre são um módulo. Às vezes estou fazendo um módulo que vai levar 2, 3 meses. Toda terça-feira uma aula nova. Às vezes tem módulo que é um mês só, tem módulo que é 6 meses. Então eu vou estruturando os métodos aqui. Isso ajuda a fazer vídeo de vendas, isso ajuda a fazer página de vendas, isso ajuda a fazer todo tipo de parte explicativa do seu produto e argumentar com as pessoas para explicar o que é o produto. Então esse tipo de caderno é muito, muito importante. Bom, esses são os 4 cadernos organizados que eu tenho. Eu tenho mais um aqui que ele é um caos completo. Ele também... esse daqui, na verdade, olha esse aqui, é um caderno cheio de esquemas visuais, é onde eu vou tacando outras ideias aleatórias, mas que eu não vou colocar em prática. Ele é como se fosse só, joga aqui o que vai surgindo no meio do dia e eu não sei se um dia eu vou olhar para isso. Tanto que eu nem olho muito esse caderno. No geral, eu não olho muito os cadernos grandes, eu gosto dos cadernos pequenininhos, porque é mais fácil de carregar para lá e para cá. O que nós podemos concluir disso daqui? Veja, eu acho que o ponto mais importante
É que cada caderno ele vai ser, vamos dizer assim, como um armazenamento diferente das tuas ideias. É para você entrar num estado mental diferente dos outros. É como se, ao abrir este caderno, eu entro num estado mental. Ao abrir este caderno, eu entro em outro estado mental. O mais interessante é você guardar essa ideia de que um caderno não é um fichamento. Então, antigamente, quando os caras estudavam, eles faziam fichamento, não tinha tecnologia. Então, o cara ia anotando em fichas, enquanto eu vou abrindo a porta do meu cachorro, e ia armazenando essas fichas. Isso que é o fichamento. E aí ele conseguia recuperar, reler o que ele fez, era uma espécie de resumos. Essas fichas ficavam organizadas, em ordem alfabética, coisa e tal. Eu não acho que você deve usar os cadernos dessa forma, eu acho que eles cumprem esse outro papel, que é esse papel de raciocinar. Eu sei que eu estou sendo um pouco repetitivo com o que eu falei aqui no começo do vídeo, mas é justamente para você entender. Nós queremos melhorar o nosso raciocínio com os cadernos. E nós queremos viver a vida de um modo um pouco mais lento. Veja, escrever aqui 3 páginas num caderno de bolso que seja, é muito mais demorado do que digitar no computador. É muito mais demorado do que eu só pensar na coisa. Só que é justamente essa demora que é importante. Eu estava lendo aqui, pedalando hoje de manhã, lendo Lima Barreto aqui, né? E eu estava percebendo o seguinte, eu sempre li literatura bem devagar, eu vou falando as palavras, eu vou na minha cabeça, né? Eu leio falando as palavras, eu pauso certo, eu ouço a voz, eu mudo a voz dos personagens na minha cabeça. Então todo esse ritmo que eu dou à leitura me ajuda a pensar melhor. Uma coisa que as pessoas ignoram muito é que o pensamento, ele usa, como ele usa de palavras, ele usa do som das palavras. Ele usa do ritmo das palavras. Quando você começa a escrever num papel, com o teu lápis, com a tua caneta, você vai ver que você começa a fazer isso, você começa a perceber o ritmo do teu pensamento. Você começa a ver onde a estrutura do teu pensamento está errada. Eu acho que, eu não sei, eu acho que isso não vai convencer muita gente, mas isso aqui é de uma importância absurda, porque a estrutura do seu pensamento, ela determina muito da tua capacidade intelectual, cognitiva, de você conseguir fazer as coisas. Isso é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla. A gente está vivendo num momento atual onde as pessoas estão cada vez consumindo conteúdos mais fragmentados, mais fragmentados. Imagina o tanto de cortes que tem num vídeo de 1 minuto nos shorts, nos reels. Cara, é um negócio absurdo, assim. Não existe uma continuidade, são frases ultra curtas e que são repetidas, ditas uma depois da outra com uma velocidade imensa. Você não ganha essa capacidade auditiva do intelecto que é fundamental para você entender as coisas. Então, quando você começa a escrever, você começa a desenvolver esse pensamento um pouco mais prolongado. Você começa a escrever frases mais curtas, ou mais longas, você começa a usar palavras mais difíceis. Colocar uma coisa por escrito é muito diferente de falar ela. Então, se eu tentasse fazer a mesma ideia que eu estou te passando aqui nesse vídeo em texto, seria uma coisa totalmente diferente. Eu teria que escrever de uma forma totalmente diferente. É por isso que não basta você pegar uma inteligência artificial e transcrever o teu vídeo e mandar por e-mail. Não funciona se você não alterar, porque a linguagem escrita é diferente. E quando você entra no mundo da linguagem escrita, você entra nesse mundo de mais lentidão, de mais calma, onde você vai prolongando o teu pensamento. E prolongar o seu pensamento é fundamental porque para você ficar mais inteligente que as pessoas, para você se desenvolver mais que os outros, para você vencer essa concorrência, você vai precisar pensar melhor do que eles. Você tem que ser mais inteligente. Então assim, eu vou ser honesto contigo. Quando a gente fica consumindo story, reels, esse tipo de coisa, o que está acontecendo é que a gente está ficando burro. Então toda vez que eu paro e fico 20 minutos vendo Reels, eu acabei de contribuir para o meu emburrecimento. Eu tô ficando mais burro. Agora, toda vez que eu paro para ler um livro longo, com textos complexos, toda vez que eu paro para escrever com calma, sem pressa, ficar meia hora ali colocando ideias no papel, eu estou desenvolvendo o meu raciocínio, eu estou desenvolvendo a minha inteligência. Eu vou ficar mais inteligente do que antes. Por isso que é tão importante que você pare de viver nesse mundo da tecnologia fragmentada, use a tecnologia a teu favor, mas também, e aqui eu vou começar a defender isso cada vez mais, porque eu estou vendo esse efeito na minha vida,
comece a voltar para algumas atividades analógicas, como escrever as coisas no caderno. Olha, um dos meus grandes amigos que mais é bem sucedido na vida é tudo no caderno. Ele trabalha com a internet, mas a agenda dele é no caderno, as anotações são no caderno, tudo é no caderno. E cara, ele é extremamente inteligente e bem sucedido. Ele é só mais um dos tantos exemplos que eu conheço de pessoas que usam a tecnologia só até onde ela importa e voltam para o mundo analógico, para o mundo físico, para não se perder lá dentro. E eles são mais inteligentes do que a média. Dito isso, quero saber o que você acha desse vídeo. Comenta aqui se você escreve em caderno, se você não escreve em caderno. Em breve eu vou lançar a minha própria marca desses caderninhos, porque isso tem mudado muito a minha vida. Fique atento, porque serão unidades limitadas, serão colecionáveis. A gente se vê, comenta aí, eu quero saber se tem mais gente que concorda comigo nesse negócio de caderno ou não, ou se você discorda. O negócio tem que ser tudo tecnológico agora. Tamo junto, até a próxima.